Bem-vindos a mais um reporte mensal da Novos Capital. Eu sou Vitor Ariz, sócio gestor de crédito, e vou falar para vocês um pouquinho sobre o mês de junho. Então, o mês de junho no mercado de crédito foi marcado por uma reversão do que a gente viu acontecer, principalmente nos meses de março até maio. O que a gente viu acontecer? Com os eventos de crédito que a gente viu, da recuperação judicial do Grupo GPA, de Raizen, dentre outros eventos, a gente viu um grande pânico ali no mercado, que já estava com um prêmio muito baixo, então esse pânico provocou uma saída muito relevante, um fluxo de saída da indústria ali da ordem de 85 bilhões de reais. Então isso provocou alguns efeitos no mercado. Primeiro, a gente viu uma pressão no secundário muito forte, um movimento de abertura de spreads que persistiu ali ao longo desses últimos meses, até mais forte na parte de incentivados, dado que era um mercado que estava também com prêmios mais amassados, mas também nas debêntures tradicionais. Mas também teve um efeito sobre o mercado primário, o mercado primário que acabou secando ali, ficando com a liquidez muito comprometida. O que a gente viu acontecer no mercado primário? A gente viu um volume muito aquém do que vinha sendo praticado nos últimos anos até, e principalmente em comparação com o ano passado, que foi um ano forte. Então, não só uma queda de volume, que ficou na parte de debêntures tradicionais ali em torno de 55 bilhões no segundo trimestre, e de 14 bilhões para as incentivadas ali no segundo trimestre, que é metade, um pouco menos da metade do volume que havia sido praticado anteriormente. Mas não só a queda de volume, como também a participação dos bancos que fizeram as coordenações ali dessas ofertas. Então, a gente viu na parte de debêntures tradicionais os bancos ficando ali na média com 82% das ofertas, e na parte de incentivados 89% das ofertas. Então você consegue ver por esse número que a demanda foi muito baixa, até por um erro de precificação que não precificou essa nova realidade ali de uma indústria que estava com um movimento mais de saída e com uma demanda muito menor. Então esses preços não foram ajustados, e isso provocou uma demanda para as ofertas muito baixa, e acabou tendo que os bancos que fazem a coordenação dessas ofertas e tem ali a prática da garantia firme, acabou tendo que ficar com a maior parte do volume que foi ofertado, sem falar das ofertas que foram canceladas ou postergadas também. Isso também teve um efeito, esse fluxo de saída e de queda de demanda também no secundário. Então, no secundário a gente via ali desde março os spreads tendo aberturas ali bem relevantes. E o que aconteceu em junho? Em junho a gente viu essa reversão, como eu falei anteriormente. A gente viu uma reversão por conta principalmente do arrefecimento desse fluxo de saída. A gente viu 85 bilhões acontecendo de saída ali desde desse período ali de março. E no mês de junho agora, por mais que ainda foi um mês de saídas, né, um mês de resgate líquido, mas foi um mês de 4 bilhões de saída. Então, um arrefecimento muito relevante frente aos 85 bilhões que a gente viu acontecendo ao longo dos meses anteriores, e isso teve reflexo diretamente ali nos spreads no secundário. A gente viu a parte de debêntures incentivadas, o índice de debêntures incentivadas tendo um fechamento de 10 bips, chegando ali a B mais 35, lembrando que a gente vem de um patamar que estava negativo, B menos 50, B menos 45, já tinha atingido esse pico ali de B mais 45, e hoje, depois desse fechamento, encerra ali um mês com um B mais 35, então ainda em campo positivo e tendo um fechamento que reflete esse arrefecimento do fluxo de saída. Na parte de debêntures tradicionais, esse movimento já tinha sido um pouco antecipado, ele já tinha começado, a parte de incentivados foi um pouco mais tardio, então o mês de junho já foi um mês um pouco mais flat, ali andou um pouco mais de lado em relação ao movimento dos spreads, e encerrou o mês ali em CDI mais 2,63% quando a gente exclui os efeitos dos nomes que estão em estresse, e que passaram algum tipo de evento de crédito e por isso estão com bem mais volatilidade também. Então, o que a gente vê daqui para frente, pensando em todos esses dois movimentos, primeiro essa saída, esse pânico, depois um arrefecimento, o que a gente acredita? Que dado essa estabilização que a gente viu ali no mês de junho, que trouxe uma performance positiva para os fundos, isso deve trazer ali um equilíbrio, A gente não deve ver ali mais uma continuação dessa saída mais forte. O mês de junho já mostrou isso. A gente deve ver uma estabilização ali no movimento dos spreads e também uma nova reprecificação
das novas emissões, em ofertas que você tem no pipeline, mas também a gente não vê fechamentos de spreads adicionais, né? Isso que a gente viu acontecendo ali na parte de debêntures tradicionais em maio e agora na incentivados em julho, a gente não tem uma expectativa de grandes fechamentos adicionais, simplesmente uma estabilização, porém com esse novo nível de spreads pós a correção que passou, a gente acredita que existem pontos de entradas ali mais interessantes que a gente já não via, né, ao longo dos últimos meses. Então essa correção acabou trazendo algumas oportunidades, alguns pontos de entrada ali para ambos os mercados, né, tanto a parte de debêntures tradicionais como de incentivados, principalmente na parte de incentivados agora que já vinha sem prêmio há muito tempo e hoje a gente vê, principalmente quando você coloca um gross up ali em cima desse nível de B mais 35, quando você gross up isso para por conta da isenção do imposto, fica um nível ali, né, mais interessante para o investidor. Então, como que a gente segue posicionado nos fundos? A gente segue no fundo o Novos Crédito High Grade ali com um carrego de CDI mais 1,23, o carrego médio, com a duration ainda bem baixa ali de 0,7. A gente fez algumas alocações mais pontuais, sem expandir muito ali a carteira, mas entrando onde a gente acredita ter oportunidade. E no Novos Renda Fixa Ativo Isento, a gente aumentou ali a parcela, né, dado que o índice como um agregado como um todo, né, teve essa reprecificação bem importante. Então a gente aumentou ali a nossa alocação e a gente está hoje com um carrego médio de CDI mais 8 bips, que com gross up isso fica aproximadamente CDI mais 2,57. E com a duration ali do portfólio, né, descontado o caixa, uma duration de 3,70. Né? Se a gente olhar só para a carteira de debêntures, é uma duration, né, em torno de 5,5 anos, né, que é muito próximo do próprio índice, mas dado que a gente tem o benefício ali de usar um pouco do caixa para tirar o risco, a gente fica com essa exposição a risco de duration ali um pouco menor, que fica nesse patamar de 3,70. Então é isso que aconteceu nesse mês de junho, e assim que os fundos estão posicionados aqui para os próximos meses. Então, qualquer dúvida, esclarecimento, pode entrar em contato com o nosso time, que estamos à disposição.